Olá, vou falar dos 4 livros do Evangelho na Bíblia, ou seja, a Bíblia é composto por vários livros, né, que é dita de passagem que é sagrada. A Bíblia quer dizer papel, que vem traduzindo e vem chegado a grego, livros. Então a Bíblia sagrada, particularmente, veio da Torá, veio dos escritos judaicos, dos profetas, e chega no Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é o período de Jesus, que se diz o Novo Testamento. Ou seja, isso já é um pouco teológico. Novo Testamento e Velho Testamento. Testamento é uma coisa que você testa e tem o Antigo e o Novo. Isso. Então tem as características que a Bíblia Sagrada, digna de passagem. E começa, entretanto, com os 4 livros sobre Jesus. Tem 4 livros, e começa aí a questão, o nascimento do cristianismo, que é basicamente 4 livros, jornalístico, histórico e, e histórias sobre Jesus. É a história narrativa sobre a história de Jesus. E tem os 4 livros, né? Então, os 4 livros, as narrativas de Jesus, que digno de passagem é, histórias sobre Jesus. Então, você tem Marcos, eu acho, Marcos, Mateus, Lucas e João, que narra a história e a vida de Jesus. Então, o manuscrito que lhe foi dado, o que ele ouviu de Jesus, escreveu. Primeiramente, Marcos, que era judeu, talvez seja Marcos, aquele cobrado de impostos, ninguém sabe. E um tal Marcos escreveu sobre Jesus, viveu no período de Jesus, 2000 anos atrás, e narrou a vida de Jesus. Escreveu para os judeus, os judeus poder ler a respeito deles, ou comunidade judaica que se tornaria cristã, judaica cristã. E vem outro, tem Marcos e Mateus. Mateus, eu acho, que eu não me engano, foi feito mais para os gentios, para os romanos, que mostra a sua liturgia, da sua literatura, mostra mais pragmatismo sobre curas e milagres. Então, é mais para os gentios. E vem Lucas, que é mais jornalista, o joveleiro, né? Digo de passagem, que é mais intelectual, alguns diz, o repertório mais sofisticado nas letras, que, eu, que as letras é muito boa mesmo, de Lucas, impressionante, que diga aí, talvez seja jornalista, historiador, ele mesmo diz sobre isso. Ele foi nos locais onde Jesus passaram, fez tipo uma pesquisa a respeito de Jesus, foi no Mar da Galileia, pegou relatos e tal, e criou tudo conjunto. E digna de passagem, essas literaturas parece que são tudo iguais. Parece um foi copiando de outros. O Lucas copiou de Marcos e um copiou de Mateus. Até assim também não faria muito sentido, porque a pessoa ia copiar outra cópia de pessoa, sim, acrescentar coisa e tal, mas não faz muito sentido copiar uma coisa já válida, mas foi basicamente isso. Então, cada um teve sua própria opinião que tudo junto. Eu acho que tem até uma teologia, escritos, professores, pastores da época, que escreveu tanto a similaridade, como é que os textos são todos iguais, e isso é a obra de Deus, do Espírito Santo, para a sua igreja. Então, muito coincidência, vamos supor, a pessoa escreveu aqui, a pessoa escreveu outra coisa. Ponto. E vem o outro, o
o João. O João fala do verbo da vida, e o João, eu não sei para quem ele escreveu, eu acho por Universal, eu acho, para todo mundo ouvir. Então, o Lucas talvez seja amigo do discípulo de Paulo, ou não, o discípulo de Jesus da época, e o único discípulo que talvez era talvez Mateus Marcos, mas não sei, ou João. E o João é o João propriamente dito, e os arqueólogos não firmam uma tese sobre quem de fato escreveu, se foi realmente a pessoa, porque existe só os nomes, né? E cada um tem uma fé e fala. Diferente das cartas de Paulo, porque Paulo fala, eu sou apóstolo Paulo, etc, etc, etc. Então tem esse conjunto que fala sobre a vida de Jesus, 4, e depois praticamente acabou o Novo Testamento. Aí vem a carta de Paulo, a literatura de Paulo. É basicamente carta que, que reinventaram a história tudo. Foi praticamente o que é carta paulina, o que é literatura de Paulo. É basicamente Paulo escreveu uma carta, escreveu umas letras dando suas opiniões, escreveu uma carta e enviou para outra pessoa, para outro geopolítico do mapa. E essa pessoa ia ler para todo mundo ouvir da congregação. Então, isso chama de literatura paulina. Então, o Paulo escreveu coisas para ser lida e chamou e várias pessoas criam doutrina a partir do que o Paulo falou. Então, é isso que praticamente fechou a criou a igreja a partir de Paulo. Aí acabou literalmente no Novo Testamento. Tem uns que falam quem criou, quem tem mais texto, Tiago ou Paulo, tem uns debates assim, né? E tem aí depois de Paulo, então é dois, literatura histórica sobre Jesus, biografia, segundo período, carta de Paulo, carta carta de Paulo e terceiro vem alguns discípulos que é Tiago, Tiago e os dois discípulos, Tiago e João, escreve um pouco sobre como se deve prosseguir a fé cristã. Ou seja, então tem alguns outros personagens, Tiago e João, falam como ter uma vida cristã, escreveu as cartas direcionadas para as igrejas e para o outro lado. E tem um final que é Apocalipse, que é profético, que passado, presente e futuro. O que é profético? É o Paulo. Então, fechou o Novo Testamento, basicamente isso. Então, literatura, não, minto. Primeiro a biografia, depois históricos, conta a história da igreja, que é Atos, e depois vem Paulo, e depois vem um Tiago, acho João, por aí, e vem o final Apocalipse. 5 pilares que formaram a literatura do Novo Testamento. Então, é basicamente isto. Deixar esse vídeo, espero que goste, dá like, comente, compartilhe, se puder. Obrigado, valeu.